Pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, como operar o gráfico no mercado de opções binárias. Hoje é domingo, estamos no mercado de OTC. Você que está chegando agora, vai deixando um like por gentileza, vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sino de notificações. Você é muito bem-vindo aqui, tá bom? Vamos acessar aqui então o primeiro ativo. Vamos ver o que o gráfico tem a nos oferecer. Ó, EuroJPY. EuroJPY. Olha que tendência linda. EuroJPY, olha que tendência linda. Olha onde ele está chegando aqui, ó. Está chegando numa região interessantíssima. Vamos até mudar a linha aqui para ficar mais claro. É uma região interessantíssima. Ele está bem esticado. Vamos fazer um parâmetro de projeção aqui para entender esse movimento. Ó, projetou, duplicou, vamos ver a projeção. Ele tem ainda possibilidade de caminhar na região. Deixa eu dar uma olhada aqui. É que essa região aqui, ó, é interessante. Se eu traço uma outra linha aqui para entender aquela projeção, deixa eu ver se chega na projeção. Chega exatamente na projeção. Olha que interessante. Então, eu tenho uma linha de projeção, vejo dificuldade do gráfico de fazer uma correção de queda, mas fazendo uma projeção, eu vejo que essa região aqui, ó, ela não tem um gabarito técnico que possa segurar nessa região. Fazendo projeções da tendência, eu consigo entender que, olha só, a mesma movimentação que ele fez aqui, ele pode fazer aqui para buscar aí sim o que eu vejo lá no passado, quando eu vejo naquela linha que eu marquei lá em cima. Simplesmente um local que a tendência pode buscar, tá? Simples, uma análise rápida, tentando mostrar para você como eu estou vendo a tendência. Ó, ele ainda está brigando ali na região, está querendo fechar com baixa pressão. Por que ele está tendo essa dificuldade, pessoal? Ah lá, fechou. Por que ele está tendo ele teve essa dificuldade? Porque ali no passado, por mais que seja uma região de resistência não tão competente para resistir o preço, o gráfico ele vai ter sua dificuldade, porque existe uma região. Mas quando eu entendo como operar uma tendência, ou seja, eu sei como analisar o gráfico, eu sei como operar o gráfico, seja suporte e resistência ou seja tendência aqui no mercado de opções, eu sei projetar o meu ativo e o movimento que ele pode fazer. Então o que eu vou fazer? Eu já sei o destino dele, é igual o GPS, né? Quando você sai do seu destino e você tem um ponto aqui. Então, exemplo, você vai ter o ponto de partida aqui, o ponto 1, e o ponto de chegada, o ponto 2. Depois, possivelmente, você vai ter um ponto 3 aqui e um ponto 4 aqui, que é justamente aquela dinâmica do que eu falo do ponto A, do ponto B, que seja um ponto B de liquidez aqui ou um ponto B de liquidez aqui. Então, quando ele chegar naquele destino que ele precisa, aí ele vai sair do ponto A para buscar pontos B para fazer o seu traçamento de liquidez, seja aqui ó, no terceiro ponto, no quarto ponto, depois de atingir aquele que ele precisa. Isso é uma projeção de movimento que a gente faz através da análise. Ele vai fazer isso? Não significa que ele vai fazer isso, mas de acordo com a experiência que você tem, as probabilidades técnicas da movimentação do gráfico, a causa do movimento e a lógica do preço que ele mostra ali para você, a possibilidade é gigantesca. Aí basta você ter conhecimento técnico para isso aplicar. Inclusive, ó, eu deixo para você inteiramente grátis, eu deixo esse book que eu trato de padrões de vela para você aí aplicar todos os dias em suas negociações. É um e-book de 36 páginas, eu deixo de presente para você baixar. Para baixar é simples. Você vem aqui no meu canal do Instagram, aqui do Instagram não, do YouTube, aqui você tem os links do meu canal. Aqui você vai ter o link meu WhatsApp, você vai ter meu Instagram
vai ter o link de acesso ao treinamento e também vai ter o Telegram. Assim como abaixo de toda a videoaula que você vai encontrar. Quando você faz acesso ao Telegram, ele vai abrir essa janela aqui, vai deixar uma mensagem fixada com o desenho do e-book. É só clicar sobre ele e vai abrir os links para download. Você faz o download para estudar, para aprender. Aqui você vai ver as aulas que eu subo para o YouTube, né? Aqui você vai ver resultados de alunos, como Carlessandro, falando que está cada dia melhor, o nível de operacional aumentou em muito, estou conseguindo ver cada detalhe, e é assim que vai funcionando conforme você vai crescendo em conhecimento. O Varga aqui batendo meta, o Márcio aqui, ó, 6-1, batendo meta, aqui o aluno, ó, o Joaquim batendo meta, ó. Bom dia, Cadu, o ATC está melhor que o mercado aberto. Então isso aqui é resultados de alunos que operaram o ATC, muitos alunos falando realmente do ATC, que estão preferindo operar o ATC do que o mercado aberto. Isso é questão de gosto. Então você pode caminhar aqui, ver os alunos, ó, vários resultados, as aulas que eu subo para o YouTube e assim por diante. Assim como se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato direto comigo pelo meu WhatsApp ou aqui também pelo Instagram. Ó. Me segue aqui, ó. Vamos chegar numa meta aí de 10 mil seguidores. Você pode mandar um direct caso tenha dúvida. Lembrando que aqui tem o link do treinamento, tem meu WhatsApp também. Está com 60% de desconto. Você pode fazer o acesso a qualquer hora do dia, da noite, fim de semana, domingo. Ao fazer a aquisição, você já recebe o e-mail para fazer a sua senha e começar a estudar. Ontem mesmo um aluno entrou no treinamento, mandou para mim o comprovante, né? Nem precisa, e falou assim, Cadu, quando é que eu vou poder começar a estudar? Falei, vai lá nos seus e-mails, lê o seu e-mail e aí depois você me diz. Passou um minuto, ele já falou assim, já estou estudando. Então não tem lorota aqui não. Entrou no treinamento, já começa a estudar, tá bom? Seja bem-vindo se você realmente quer aprender o mercado. Olha só a projeção que eu tinha feito aqui, ó. O gráfico continua fazendo a sua projeção. Deixa eu ver se ele está chegando próximo à região lá. Chegou, ó, Euro JPY. Chegou próximo àquela região que eu falei para vocês, ó, que poderia ser a região de correção. Vamos ver o que ele pode fazer aqui, ó. Chegou na região de correção, ó. Ai, será que eu entro ali? Porque eu ia entrar atrasado, Olha só. Falei para você que o gráfico, eu ia projetar o gráfico até chegar naquela região. Mas vocês viram aí, né? Deixa eu fechar o trade aí. Vamos supor que eu tinha feito aquela entrada ali. Uma correção na tendência. Quando eu cheguei, ele já estava nesse movimento aqui, aí eu fiquei meio assim, né, de fazer uma entrada. Ó. Se ele fechar positivo ali, eu vendo, tá? Se ele fechar verdinho positivo ali, eu vendo. Ó, não vai, né? Não vai ver, tá? Porque aqui ainda tem a sombra do candle aqui, ó. Não vai fechar positivo. Ó, quem entrou ali, fez o seu trade, saiu bem, bonito, fechou a ordem de venda, justamente naquela região que eu falei. Cadu, por que você não continuou aqui fazendo uma venda? 1, 2, 3. Daria mesmo, tá? Daria para fazer uma venda aqui. É que se eu tivesse o volume aqui embaixo, seria muito mais claro ali a possibilidade de venda. Sem o volume ali, eu fico um pouco com a mão atada na região. Então vamos mudar de ativo. Entrada aqui no Euro JPY, né? Seguindo a tendência. Aquela entrada ali nós deixamos passar de correção. NZD USD. Vamos ver como é que está esse ativo. Ó, NZD USD. Consigo ver o mercado trabalhando de forma interessante. Ó. Ele vem fazendo um movimento de baixa. Depois ele vem fazendo um movimento de alta. E agora existe a necessidade do gráfico se desenvolver. Como assim, Cadu, o gráfico se desenvolver? Ele precisa mostrar para nós uma aptidão de que realmente ele quer continuar fazendo esse modelo de projeção, né, de continuidade. Então, não basta eu só analisar
o gráfico no sentido do entendimento que eu sei como o gráfico está se movendo ou por que ele está se movendo. Eu preciso compreender o ativo também, o desejo real dele de fazer uma venda ou fazer uma compra ali na região. Eu preciso entender esse real motivo do ativo. Se realmente ele quer continuar fazendo movimentação de alta, se realmente ele vai fazer movimentação de baixa, até que ponto esta correção que o ativo mostra para a gente existe uma expectativa de continuação de preço ou não existe uma continuação de preço naquela região. Então isso vem muito de encontro àquilo que a gente precisa ver no gráfico. Aqui, por exemplo, ó, eu ainda acredito que para ele fazer essa movimentação de alta, ele tem que pelo menos vir buscar aqui ó, nessa região. Ó. Pelo menos nessa região aqui para ele fazer um movimento de alta para continuar aquele desenho de projeção que eu mostrei no início, aquela análise. Então minha análise parte do fundamento de que se ele fizer aquela movimentação esperada no início, como eu mostrei para você, para ele fazer aquela projeção, para ele continuar o movimento, ele teria que vir buscar esse fundo ou este fundo para ganhar força e fazer movimento de alta. Ó, parece que ele não está querendo vir buscar, né? Ele está numa briga ali ferrenha, mas por quê? Dá uma olhada em volta aqui. Você está vendo como tem muita coisa no ativo? Tem muita coisa, ó, muito pavio, muita região indecisa. Então se você não sentir, tá lá, ó, fechou. Se você não sentir confortável, fica fora, tá? Fica fora. Mas olha só a análise, eu projetei para você. Eu mostrei a região de suporte e resistência, mostrei a região como ele está trabalhando. Ó, fez queda, depois fez alta. Fez alta. A minha projeção para que ele faça um movimento, pelo menos de continuidade, para que vá rompendo regiões, ele teria que pelo menos ó, chegar nessa região aqui, para vir buscar liquidez e continuar subindo o movimento. É o mínimo que eu espero. Ah, Cadu, mas ele encontrou aqui ó, um ponto que pode segurar o preço aqui, ó, que é justamente ali. Ele pode travar nessa regiãozinha aqui ó, e levar ele para cima? Pode. Mas eu não acredito muito nessa região. Ó, tanto é que ele está rompendo, tá bom? Tá vendo? Ó? Ele está rompendo. Então, se você sabe como analisar o gráfico, se você sabe como analisar, você vai saber como operar. Porque o que é uma análise? Uma análise é você saber interpretar o gráfico. Uma vez que você sabe interpretar o gráfico, você sabe como operar o gráfico em qualquer região, sendo tendência, sendo suporte e resistência. Sabendo interpretar o gráfico, você vai saber definir os melhores pontos de entrada. Ou melhor, você sabe que se ele for fazer um movimento de alta ou se ele for fazer um movimento de baixa, e você pode projetar isso, fazendo essa projeção de tendência, você sabe os pontos onde você vai esperar o gráfico fazer o movimento. Então você pensa assim, não, eu vou esperar o gráfico chegar lá naquele ponto. A hora que ele chegar naquele ponto, aí sim eu tomo uma atitude. Tudo isso tem a ver com análise. Então, eu digo sempre, né, para o pessoal, praticamente para mim, no meu entendimento, a análise é 90% do que você tem que fazer na causa do movimento. E 10% é a execução. A execução é só apertar o botão. Só que se você às vezes pode até executar de forma errada, e por isso acaba perdendo. Só que isso aqui ó, compreende o 100% da análise do gráfico, da interpretação do gráfico. Analisou da forma certa, nossa, você está no caminho certo. E a execução? Ah, eu executei um pouco antes, ah, não esperei o fechamento, ah, veio volatilidade, ah, acabei me distraindo, entrei no tempo errado. Então, por isso que a execução, acho que ainda cabe ali uns 10% ali, para a gente projetar em relação a isso. Ó, gráfico veio justamente aqui onde a gente estava projetando mais ou menos essa tendência, ó. Tá brigando aqui nessa região, tá? Tá fazendo um movimento de briga, tá brigando nessa região, ó. É o NZD-USD, vamos ver o que ele tá fazendo ali. Deixa eu ver o NZD-USD, ó. Tá brigando na região, eu aproximei aqui só para vocês verem, ó. Tá vendo? Primeiro ponto da projeção que ele poderia fazer uma correção. Brigou, deixou aqui ó, praticamente um doji, né, na região, mostrando a decisão.
Agora ele já vem com mais força na região. Isso é a possibilidade ou interesse de fazer rompimento ou simplesmente fazer uma correção nessa região. Cadu, o que facilitaria aqui nessa região você tomar uma decisão de fazer uma compra ou fazer uma venda aqui? O que facilitaria minha decisão aqui nessa região é ter o volume, né? Eu entender o fluxo do movimento nessa região. O fluxo do movimento nessa região daria para mim um interesse mesmo ali naquela região, mostrando realmente que o gráfico tem a possibilidade de fazer ali uma correção. Se o ativo tivesse fechado exatamente ali embaixo, onde ele deixou o pavio, se ele tivesse fechado aqui, ó, a minha entrada seria certeira, porque eu estaria vendo a região máxima onde eu projetei. Aqui eu já não tenho muita ideia de fazer uma compra nessa região, porque ainda tem esse pavio, a micro de tendência está de baixa e eu preciso analisar o gráfico. Eu tenho aqui, ó, eu tenho uma região, eu tenho um movimento gráfico, eu tenho uma possibilidade de entrada, porém, contudo, todavia, não basta eu analisar o gráfico, ou não basta saber como analisar o gráfico, eu tenho que saber como operar o gráfico. Então, mesmo que eu já tenha feito uma análise e vejo que aqui é a possibilidade de uma correção, o meu movimento de execução vai precisar ter o quê? Aquela expectativa técnica me mostrando a possibilidade. Então aqui ó, não apareceu nada, tecnicamente falando, como um padrão, por exemplo, de vela, falando assim para mim, Cadu, aqui ó, pronto, o filtro liberou a sua entrada. Não, ele não liberou a minha entrada, por isso que eu não fiz a entrada. Ah, mas eu tive oportunidade aqui, tive oportunidade aqui, mas não foi clara. Fiz projeção de região, entendi região, tem várias regiões aqui, ó. Ele pode corrigir aqui, ele pode corrigir aqui, ele pode corrigir aqui, pela forma da causa do movimento e pelo aquilo que ele está mostrando. Ó, tá vendo? O gráfico veio de novo aqui nessa região, brigando na região e até agora nada. Ele está brigando, ó. Chega aqui, deixa pavio, recolhe. Chega aqui, deixa pavio, recolhe. Então, enquanto ele não fizer como ele fez aqui, ó, ele veio com o corpo na região mostrando a possibilidade de correção, eu não entro. Aqui, por exemplo, eu poderia tentar de novo, entrar comprado de novo, poderia ser uma outra oportunidade. Mas, como eu disse para vocês, não veio aqui no ponto específico máximo que eu queria. Ó, tá vendo? O preço está subindo lindamente. Não tem problema. Deixa passar o trade, vou procurar uma outra região, tá bom? Estamos aqui positivo, ó, EURJPY, NZD, USD. Olha aqui, ó, ele brigando na região. Vamos ver agora um outro ativo, EURGBP. Vamos lá, EURGBP. Olha como que o EURGBP está, né? Gráfico bem... Vamos sair dele, né? Não vou nem perder tempo analisando o EURGBP. USD, CHF. O dólar americano com o franco suíço. Olha só, dólar americano, franco suíço, regiões, gráfico travado em região, gráfico com possibilidade de correção aqui. Eu acho que eu entrei um pouco atrasado, vamos torcer. Eu acho que entrei um pouco atrasado, não, eu entrei atrasado. Mas vamos torcer para ele fazer o movimento que ele está me mostrando. Qual é a problemática de eu executar, por exemplo, um trade atrasado? Como nós trabalhamos binárias e ele é um scalping, ele tem milésimos de segundos, por exemplo, para você apertar o botão, para esses dados irem para a corretora e a corretora abrir o trade. Então, por exemplo, num fechamento de vela, numa região como essa, que você vê que está tendo pavio, está tendo briga nas regiões, se eu executar o meu trade atrasado, no fechamento da região, às vezes por causa de um pipete, né, que o pipete é a última medida depois do PIP nas regiões de negociação, eu posso ficar fora do trade. Mas tá lá, ó, tá lá. Quanto tempo eu demorei para analisar este gráfico? Quanto tempo eu demorei para analisar este gráfico? Você viu que eu vi o EURJPY pela segunda vez para fazer uma entrada, não fiz entrada. Você viu que eu vi
o NZD, o SD, segunda vez para fazer uma entrada e não fiz entrada, porque eu não estava seguro do encaixe das regiões. Aí eu abri o USD CHF, do jeito que eu abri com esse monte de pavio, pronto, saltou aos olhos a análise gráfica. A análise gráfica, de acordo de como eu devo analisar o movimento, e entender a causa do movimento com a lógica do preço na região. Pronto. Saltou aos olhos o contexto gráfico. Definiu? Preço está em região? Preço está em região. É uma camada de análise. Como estou na minha tendência? Vou trabalhar minha tendência. Pronto, agora vou executar o movimento. Como é que está o candle? Encaixado. Aqui eu não tenho volume, então sem o filtro do volume faço o meu trade. Pronto. Vou lá e faço o meu trade. Então o que eu vi aqui? Eu vi o gráfico, eu vi região, eu vi tendência e eu vi o candle, ou a vela, como você queira. E fui lá e pau! Fechei meu contexto gráfico. Entrada certeira. Entrada certeira. Entrada certeira. O que eu preciso para fazer uma entrada certeira como essa? Eu preciso saber como analisar o gráfico. Eu preciso saber como operar o gráfico. Cadu, você abriu esse ativo e em poucos segundos você conseguiu ter essa visão. É possível isso? Eu estou te mostrando como é que funciona. É claro que o Cadu já tem um tempo, né? Um longo tempo à frente dos gráficos, onde eu faço todo dia a mesma coisa, porque todo dia o gráfico é igual, todo dia o gráfico vai fazer os seus movimentos, todo dia eu interpreto o gráfico, todo dia eu sei como analisar o gráfico, todo dia eu sei como operar o gráfico no mercado de binários, por exemplo, todo dia eu sei aplicar o padrão de vela, todo dia eu aguardo com disciplina a minha entrada e todo dia eu aplico um padrão de vela na região, todo dia é igual. Você também pode ter essa facilidade e esse entendimento lógico. Por isso que eu digo que o gráfico a gente trabalha com lógica e razão. Então, quando eu chego aqui, vejo essa região. Eu chego aqui, vejo essa região. Dentro de todo o movimento que eu estou aguardando, eu preciso ver um movimento claro para eu fazer essa entrada. Vejo a possibilidade do movimento. E aí o que eu tenho a fazer é simplesmente sanar a minha ordem, fazer a minha ordem de entrada. Porque eu consigo, em relação ao gráfico, fazer com que aquilo que eu conheço tecnicamente, eu consiga espelhar na hora de fazer o meu movimento. Isso é saber interpretar o gráfico. Isso é saber como operar um suporte e resistência. Isso é saber como aplicar um padrão de vela de entrada. Isso é como saber operar uma continuidade de tendência, operar a favor de tendência, saber operar o suporte e resistência. O price action na região, a ação do preço, a lógica que está na região definida para eu fazer a minha entrada. Às vezes pode levar um tempinho a mais, uns minutos a mais? Sim. Se você não sente segurança, uns minutinhos a mais, mas não tem problema. A questão é você saber como analisar e saber como operar da forma correta no mercado de opções binárias. É isso que vai te levar você para outro nível. É isso que vai fazer você entrar aqui em EURO-GBP, fazer uma entrada de continuação positivaça. Entrar em NZD-USD, fazer entrada de continuação positivaça. Chegar em USD-CHF, entrada de continuação numa resistência positivaça. Você viu que eu operei tendência aqui. As 3 entradas operando tendência em regiões de suporte e resistência. A partir do momento que você vem e aplica um método onde te ensina esse passo a passo para você ver o gráfico com lógica e razão e saber executar a sua ordem, você não vai precisar de indicador, você não precisa de robô, você não precisa de sala de sinais, você não precisa de nada. Nem do Cadu você vai precisar. Porque depois que você aprender e sanar suas dúvidas comigo, dentro do treinamento, você não precisa mais de mim. Porque todo dia é a mesma coisa.
O gráfico é padronado, padronizado, sistemático, sistematizado. Todo dia a mesma coisa. Ah, Cadu, não fez hoje o dia que todo dia faz a mesma coisa. Não tem entrada, meu querido, minha querida. Não tem nada que fazer. Quer ficar apertando o botão sem sentido? Vai trabalhar no caixa do supermercado, por exemplo. Lá você fica digitando lá, o dia inteiro lá, digitando lá números. Você não é caixa do supermercado para ficar digitando o dia inteiro, teclando o dia inteiro. Você não é analista de sistema para ficar teclando o seu teclado o dia inteiro. Você é alguém que busca um profissionalismo em saber ser um analista gráfico, onde você vai executar a sua ordem, apertar o botão apenas quando você saber como analisar o gráfico. Aí sim você vai saber como operar o gráfico. Entendeu a causa do movimento? Aí sim tem a lógica do preço. Aí sim você vai acionar um price action, uma ação do preço e vai saber como operar de forma tranquila, tá bom? Pessoal, hoje é domingão, um ótimo restinho de domingo para você, uma ótima semana, estamos entrando praticamente aí na última semana, né, do mês, vamos tomar cuidado com o mercado essa semana. Uma ótima primavera aí que estamos começando, estamos aí num período mais festivo do ano aqui no Brasil, né? Que entramos na primavera e logo vem o verão. E que você tem uma semana maravilhosa de trades. Quer aprender? Quer saber como funciona o método? Quer aprender análise gráfica de verdade? O treinamento está aí, os links estão abaixo na descrição. Você será muito bem-vindo e terei o maior prazer de te ensinar. Eu sou daqueles do entendimento que quanto mais eu transbordo o meu conhecimento a você, mais Deus me abençoa e mais eu projeto e procuro transferir. Essa missão é fazer com que você também, por méritos, conquiste aquilo que você queira, sem precisar ficar ancorado em mim ou qualquer pessoa. Você, por seu mérito mesmo, vai buscar os seus resultados, tá bom? Então, quer aprender? Venha para o treinamento. Você que está assistindo a aula, não esqueça de deixar um like. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sino de notificações. E eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus.